Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de velocidade instantânea. Eu espero que vocês gostem. Então, em determinadas situações, a velocidade média é tudo o que precisamos saber sobre o movimento de uma partícula. Por exemplo, uma corrida em pista reta é, na verdade, uma competição para determinar quem teve a maior velocidade média. O prêmio é concedido ao competidor que percorreu o deslocamento da linha de partida até a linha de chegada no menor tempo. Por sua vez, a velocidade média de uma partícula durante o intervalo de tempo não nos diz com que rapidez e em que direção a partícula estava se movendo em um determinado instante do intervalo. Por isso, para descrever o movimento com mais detalhes, precisamos definir a velocidade em qualquer instante ou ponto específico do movimento. Essa velocidade é conhecida como velocidade instantânea. Para demonstrar como o conceito de velocidade média não é suficiente para caracterizar o movimento de um objeto, eu fiz uma pequena simulação, onde um dinossauro corre contra um cão. Inicialmente, o dinossauro se movimenta na direção oposta ao cão. Depois de um segundo, o sentido do seu movimento se inverte e ele alcança o cão 6 segundos após o início do movimento. Nesse momento, os animais têm o mesmo deslocamento num intervalo de tempo igual, possuindo por isso a mesma velocidade média de 4 metros por segundo. No entanto, o movimento de cada um foi completamente diferente, o que mostra que a velocidade média por si só não é suficiente para caracterizar o movimento desses dois animais. Para definirmos velocidade instantânea, começamos por representar a seguinte situação. Um móvel executa um movimento do ponto A para o ponto B, percorrendo 16 metros em 6 segundos. Inicialmente, o móvel acelera, aumentando sua velocidade até 2 segundos. De 2 segundos até 4 segundos, a velocidade do carro é constante. Após esse intervalo, a sua velocidade diminui até ele parar na posição 16 metros. O movimento do móvel pode ser representado através de um gráfico, onde o eixo vertical representa a posição e o eixo horizontal representa o tempo. Sendo assim, a partir do gráfico, podemos saber onde o móvel estava em um ponto específico do tempo. Normalmente, representamos a relação entre posição e tempo por uma função, a qual chamamos de função horária da posição. No início do movimento, a inclinação da curva é pequena, porque o carro quase não muda sua posição ao longo do tempo. Mas, na medida que o carro aumenta sua velocidade, o deslocamento dele a cada segundo é maior, e a inclinação da reta tangente à curva aumenta. Por sua vez, ao final do movimento, quando o carro está diminuindo sua velocidade, a inclinação da curva diminui novamente, como mostrado na animação. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. E se quiséssemos traçar o gráfico da velocidade do carro em metros por segundo como função do tempo, provavelmente o gráfico teria o aspecto da curva em vermelho. Inicialmente, a velocidade do carro aumenta até sua velocidade atingir um valor máximo. Então, ele permanece nessa velocidade por alguns segundos, até que sua velocidade começa a diminuir até ele parar 10 segundos após o início do movimento. Sabemos que as curvas da posição e velocidade estão relacionadas, porque se modificamos a função de posição, a função de velocidade também se modifica. E, obviamente, a modificação dessas curvas significa que o movimento representado é completamente diferente. Então, como podemos conhecer a velocidade de um móvel em um dado instante? Quando falamos em velocidade instantânea, essa expressão parece não fazer muito sentido, porque se eu perguntar a alguém qual a velocidade de um móvel em determinado instante, apresentando à pessoa apenas os dados de posição e tempo no instante abordado, certamente ela não será capaz de responder, pois
Para determinar a velocidade, precisamos de pelo menos dois momentos distintos para comparar. Neste caso, podemos calcular a variação da posição e dividi-la pela variação do tempo. Essa é justamente a definição de velocidade, o deslocamento do móvel dividido por determinado intervalo de tempo. Então, como podemos olhar para uma função de velocidade que comporta apenas um valor de tempo? Vocês não acham estranho? Porque queremos associar para cada instante de tempo um valor de velocidade. No entanto, para definirmos velocidade, precisamos de dois instantes de tempo. A solução desse paradoxo foi realizada pelos fundadores do cálculo. Começamos por analisar novamente o movimento de um móvel. Vamos supor que queremos descobrir a velocidade quando o tempo é igual a 4 segundos. Podemos calcular o valor da velocidade média para pontos cada vez mais próximos desse valor, diminuindo progressivamente o valor da variação do tempo ΔT. Iniciamos com ΔT igual a 1 segundo. Nesse caso, temos que a velocidade média entre 4 segundos e 5 segundos é igual a 61 metros por segundo. Então, fazemos ΔT ainda menor, igual a 0,1 segundos. Agora, calculamos novamente a velocidade média entre 4 segundos e 4,1 segundos e obtemos 49,2 metros por segundo. Podemos diminuir ainda mais ΔT. Cada vez que fazemos isso, mais nos aproximamos do valor da velocidade do móvel em t igual a 4 segundos. Chegamos à velocidade instantânea dele nesse tempo quando calculamos o valor da velocidade no intervalo de tempo tão pequeno que dizemos que ele tende a zero. Esse intervalo minúsculo de tempo chamamos de dt e o deslocamento do carro nesse intervalo chamamos de dx. Definimos então velocidade instantânea como v igual a dx dt, ou seja, a velocidade é igual à derivada da posição no tempo. Então, pessoal, voltando ao exemplo do carro, a função horária da posição dele é igual a t ao cubo. Nós já tínhamos calculado a velocidade média dele para diferentes valores de ΔT. Considerando ΔT igual a 1 segundo, obtemos o valor de 61 metros por segundo para a velocidade média. Para ΔT igual a 0,1 segundos, encontramos o valor de 49,2 metros por segundo. Fazendo ΔT ainda menor, igual a 0,01 segundos, obtemos para a velocidade média o valor de 48,1 metros por segundo. Podemos fazer ΔT ainda menor, igual a 0,001 segundo. Fazendo isso, o valor calculado para a velocidade média é de 48,01 segundo. Nitidamente, quando nos aproximamos do limite, quando ΔT tende a zero, a velocidade do móvel tende a 48 metros por segundo. Então, ao fazermos a derivada da função horária da posição e calculando o valor da velocidade quando o tempo é igual a 4 segundos, chegamos ao valor de 48 metros por segundo. Na animação, então, podemos observar os gráficos da posição e velocidade do móvel em função do tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado pela atenção.